O VHS tem a honra de, pela primeira vez, estar ao lado de uma gala de cinema. É o Prémios Curtas e vamos descobrir onde é, quando é, quais os nomeados e ainda lembrar um dos atores favoritos de Manuel de Oliveira. E meu. Como é possível, pergunta o povo irado de Forquilhas no Ar, como é possível que o mais longo podcast de cinema português nunca tenha falado no trabalho do aclamado, do venerado, do mais premiado realizador português, de seu nome, Manuel Cândido Pinto de Oliveira? Podem baixar as armas e regressar a casa, pois hoje chegou o dia. E vamos por isso diretos para o Convento de 1995, naquele que será o exemplo mais próximo de uma abordagem ao cinema de terror da sua prolífica carreira. Se calhar estamos aqui a esticar a corda, mas já lá iremos. É também aqui que se cruzam Catherine Deneuve, John Malkovich e o ator português Luís Miguel Sintra. Este último não surge aqui por acaso, pois muito em breve levará o prémio honorário na terceira edição do Festival Prémios Curtas, que acontece já no próximo dia 5 de abril. Se o nome deste festival ainda não vos diz nada, nada temam. Vamos resolver isso abrindo as portas a Hugo Gomes, crítico de cinema, e aqui como júri do Prémios Curtas. Seja bem-vindo, Hugo. Muito obrigado. Olá, Hugo. Eu há muito tempo que te sigo e só há pouquíssimo tempo é que finalmente te conheci ao vivo, não é? Na Cinemateca Portuguesa, lá com a exibição do meu último documentário, A Almaria de Leone, que eu fiz também aqui em parceria com o Daniel. E tu fizeste uma crítica que eu digo-te uma coisa, adorei. E se há ali uma outra coisa, quando eu leio a primeira vez, que eu achei, não, ele se calhar está aqui a exagerar um pouco, mas eu depois começo a fazer uma introspeção e acho que tu acertaste na mousse, eu senti-me nu perante aquelas tuas palavras. Olha, só para te dar os parabéns pela crítica que tu fizeste e agradecer-te. Muito obrigado. Deixa-me só, primeiro é uma honra estar aqui. E já agora, Paulo, as tuas palavras, só me dizes que me segues há algum tempo, já eu fico honrado. Mas também deixa-me te agradecer, porque uma das coisas que me fez escrever aquele texto foi realmente ter visto um brilho nos teus olhos a falar Leone. E uma das coisas que eu adoro ouvir é pessoas que amam não só o cinema, mas um determinado cinema, ou um determinado autor, e quando falam e quando quase esperneiam... Falar com paixão, não é? Transparece. Sempre gostei disso, e eu já tinha um professor nas minhas aulas de História de Cinema, que era o Paulo Viveiros, da Universidade de Lusófona, e houve uma aula em que ele começou a falar do Godard e sentiu-se realmente um esbrizo, e ele a falar do Godard com entusiasmo, parecia que estava a ter um orgasmo no meio da sala de aula. Uma coisa fascinante. Obviamente, o filme é o filme, mas quando tu vens acrescentar com a tua paixão, com as tuas histórias, porque é que fizeste aquele filme, e eu vi nos teus olhos mesmo aquele brilho, e eu disse, é isto que eu continuo a gostar do cinema. É o contágio. Também ficamos nós muito honrados, porque quando nós fomos contactados pela organização do Prémios Curtas, soubemos logo que a sugestão de tornar o VHS Media Partner, chamemos-lhe assim, do evento veio de ti. Portanto, eu imagino que já tivesses ouvido o nosso podcast, pelo menos, certo? Claro que sim. Eu ouço vários podcasts de cinema em Portugal, não todos, sou bastante seletivo. Lá da outra vez estava com o António Aruz, que vocês conhecem muito bem. Uhum. E ele estava-me a falar com o podcast como aquela voz amiga durante a noite. E às vezes eu gosto de ouvir podcast, e gosto de ouvir vocês, especialmente vocês quando estão com o Tiago Laranjo, que é aquela excelente, vale sempre a pena. Temos uma desforra. Ouvido isso. Eu já uma desforra. Tinha dito que a fórmula Paulo Fajardo do Tiago Laranja é muito... Sim, nós temos uma desforra aí para fazer em relação ao John Frankenheimer. Assim. Fala-nos então no festival, pronto. Apareces aqui então como júri do festival e deves fazer parte da organização. Conta-nos tudo como é que isto apareceu. Já vai na terceira edição este ano? Primeiro deixa-me corrigir que não é bem um festival, é uma gala de prémios. Uhum. Eu digo isto em modo de brincar porque até mesmo o André Marques, não o realizador, mas pronto, também tem aspirâncias a realizador, de vez em quando. Ele fundou esta ideia e ele
reza a lenda que eu fui a primeira pessoa que ele abordou, que é, olha lá, não queres ser jurado do Prémios Curtas? Ele fala exatamente assim, por isso. Sim, eu conheci-o no Prémios Pods. Sim. Ele estava lá também Sim. e eu fui lá cumprimentá-lo, sim. Sim, porque ele também tinha um podcast nomeado, que é o Hugo e... Como é que é? Hugo e André? É o Bernardo Freire é Freire e Marques. Freire e sim. É o Bernardo, sim, eu conheço bem o Bernardo. Freire e sim. Marques no cinema, é assim que se chama o podcast. Sim. Mas estava nomeado. É o podcast. Sim. Então, reza a lenda que eu fui a primeira pessoa que ele abordou, ele foi ter comigo, não é coisa, e eu assim, deixa-me pensar, vou ver a minha agenda, tenho muita coisa para fazer. Mas passado 2 ou 3 dias disse assim, pode ser. E então... É curtas, vê-se bem. Qual vedeta? É tudo. E então ajudo, também dou algumas ideias, sugestões das pessoas para jurados, desde a primeira, segunda edição e terceira até também faço algumas sugestões. Partindo da ideia dele, serve para privilegiar o conceito da curta, porque a curta é sempre vista quase como um protótipo para uma longa-metragem, ou quase um ensaio, é uma coisa ainda académica, vamos dar o grande passo à longa, e acho que tirando algumas curtas e certos autores, a curta é sempre vista desse modo quase secundário. Então estes prémios servem também para dar um certo prestígio à curta. Obviamente que isto começou também de uma forma bastante amadora, com muita paixão e bastante suor a ver curtas, porque assim, ficamos a ver para aí 300 curtas-metragens e muitas delas... Eu nem vou contar aqui histórias, porque isto é um podcast, isto é ao vivo, mas há histórias de curtas que eu até fico um bocadinho envergonhado. Mas correu muito bem a primeira edição, tivemos um grande slot, com filmes como O Azul da Água Tapinho, O Bai Flávio do Pedro Cabeleira, que é uma curta que eu vos recomendo bastante. Aliás, como O Azul. E a segunda edição começou, já um bocadinho maior, no Cine Turim, de Benfica, com cervejas e tudo, na gala, o que já é um grande avanço. Já valeu a pena lá ir, não é? Para a próxima edição vão ter sangria, imagino. É assim, cerveja artesanal para sangria, acho que isso é uma despromoção. Pois é. Realmente, onde é que eu estava com a minha cabeça? Pá? Prontos, William Lawson's Red Label. Sim. Exatamente. Pronto, exato. Foi muito grosso que eu até fico contente. E desta terceira edição, julgo que vamos subir o patamar e vai ser no Fórum Lisboa, 5 de Abril, e temos curtas para todos os gostos. Vão exibi-las a todas? Ou como é que... Não, nós não exibimos as curtas. Vamos exibir algumas curtas especiais que não vão fazer parte dos nomeados. Porque aí é que está. A ideia não é ser um festival. Festivais de curtas há muitas. Uhum. Mas o que nós queremos fazer com isto é mesmo ter um selo de qualidade naquela curta. Há alguns dias saiu os prémios Sofia, os nomeados. Uhum. Para ver, as curtas estão todos no mesmo bolo. Não há uma grande distinção. Aqui nós distinguimos atores, atrizes, montagem, guarda-roupa. Ou seja, vocês querem transportar aquilo que os prémios Sofia fazem para o cinema em geral para as curtas-metragens portuguesas em particular. Ok. Exatamente. Sim. Daqui a bocado já vamos passar os olhos nos nomeados para este ano, mas por agora eu gostava de vos convidar a falar de Manuel de Oliveira. É a primeira vez neste podcast. On dit que dans le temps, de belles pécheresses, et même des reines, des princesses et des marquises qu'on disait vertueuses, descendaient ici en secret, tentées par le diable. Une vulve gigantesque. Voilà ce que cela évoque pour moi. L'antre de Lucifer. J'aime vous entendre parler comme une sorcière. John Malkovich é Michael Padovich, um académico que viaja até um convento em Portugal a fim de encontrar na sua antiga biblioteca uma prova, a de que Shakespeare terá nascido em Espanha e não na Inglaterra. Isto e uma personagem altamente controversa até os dias de hoje, não é? Porque ninguém sabe nada absolutamente sobre o Shakespeare. Não é? É tipo não Cristóvão Colombo também. É uma espécie de Cristóvão Colombo, sim, também. E é curioso que o Manuel Oliveira também fez um filme em que havia a teoria do Cristóvão Colombo ser português. Exatamente. Já era falar o Cristóvão Colombo, nesta série mais recente da RTP também. Não é? Codex. Codex, isso é outra história. E o livro, pois, sim, o livro de José Rodrigues dos Santos, se eu não estou em erro.
O nosso Dan Sim. Brown português. É isso. É isso tudo. Porque o filme, isso parece uma sinopse bastante intrigante, não é? Sugere um filme policial, quase, não é? Um thriller, mas depois não é nada disso, não é? Para além da sinopse oficial ser bastante traiçoeira, o filme não se verga muito pelo argumento. Pois não. Verdade. E aliás é muito engraçado vocês terem falado que é a primeira vez que abordam Manuel Oliveira e referiram uma coisa na intro que é o filme mais próximo do terror que o Manuel Oliveira tem. Os Canibais será provavelmente um filme É? desse teor do Manuel Oliveira, provavelmente. Mais próximo, ok. Sim. E depois temos o Moncase, que é quase apocalíptico, tem uma sequência apocalíptica de fim do mundo, com um Luís Miguel Sintra leproso, uma coisa também muito estranha. Todos nós acho que crescemos um pouco à sombra de um estereótipo ou de um preconceito em relação aos filmes do Manuel de Oliveira, que era um cinema que era tipo teatro Para filmado, intelectuais, muito, exatamente, sim. muito intelectual e muito parado, não é? Com pouca dinâmica. A minha mãe ainda hoje, se por acaso calha de ver um filme e tem que levar com um pastelão ou qualquer coisa que seja muito lenta ou muito chata, ela ainda hoje diz isto parece um filme de Manuel de Oliveira. Exatamente. Eu acho que a grande maioria dos portugueses nunca viu um filme de Manuel de Oliveira, mas sabem perfeitamente o estilo, porque Sim, provavelmente sim, já sim. apanharam a dar algum na televisão e bastou ver 30 segundos ou 2 minutos para perceber. Eu acho que os filmes do Manuel de Oliveira são uma experiência. Sim. E tem Sim. que se ter alguma maturidade cinéfila também para se poder apreciar um filme do Manuel de Oliveira. Um realizador que faz o Niki Bobó prova que sabe precisamente contar uma história dinâmica Da forma mais e àquela convencional, época, não é? mais convencional. Exatamente, Agora, sim. quando ele adota um outro estilo, há que nos questionar o porquê de o fazer. E o filme, para mim, que foi o filme âncora em relação ao cinema de Manuel de Oliveira, foi o Non ou Vanglória de Mandara. E esse filme, para mim, foi marcante no sentido em que eu me apercebi, ok, esta história é incrível. Este filme, se tivesse sido feito de outra forma, era o melhor filme jamais feito em Portugal. E com outro orçamento, se calhar também, não é? Com outro orçamento e com outros meios e com outra linguagem, mas no entanto não deixou de me cativar pelos atores, pelo trabalho do Luís Miguel Sintra, o Rui de Carvalho tem um monólogo incrível. É um filme que, apesar de tudo, apesar da duração e dos takes longos, é um filme que a história e os atores suportam aquilo. E então eu fiquei cativado por aquela linguagem. E eu começo a olhar para o cinema do Manuel de Oliveira com outro olhar. O trabalho dele é importante? É porque ele encontrou uma nova linguagem, uma nova forma de estar no cinema e que é funcional, assim como uma nova estética, uma nova técnica, uma nova linguagem que primeiro estranha-se e depois entranha-se. E há que lhe dar uma oportunidade e há que louvar o facto de existir. Ele teve essa oportunidade e teve-a muitas vezes, não foi por falta Muitas de vezes, oportunidades, sim. eu acho. Eu acho que esse preconceito veio de um filme que correu muito mal do Manuel Oliveira, que foi o Amor de Perdição. O Amor de Perdição, aquilo correu tão mal que foi passado na televisão e aquilo foi um grande choque na altura para o espectador. Atenção, eu acho que a versão que passou na televisão é uma versão Sim, diferente é uma- da de cinema, eu acho eu. Tem aqui, pois sim, porque o IMDb cataloga as duas coisas de maneira diferente. Tem um Amor de Perdição filme e tem um Amor de Perdição Memórias de uma Família dividido em 6 episódios. Epá, 4 horas e 22 realmente, os gajos quererem convencer isto como um filme, caredo. Sapato de Tinta em 6 horas. Tem? Exatamente, tem. A cena de abertura, acho que é um 6 horas só e take de 50. 7 minutos. E o Hermano José depois pegou também muito para fazer os seus sketches, a gozar muito com o questão de plano. Acho que havia um sketch em que ele fechava os espectadores dentro da sala de cinema para ver um plano de uma árvore, uma coisa... Há essas histórias. sim, sim. E desde tempo isso mexeu no consciente coletivo. Certo. É como o João César Monteiro. Toda a gente Certo. João César Monteiro por causa do Branca de Neve, por causa daquela mítica entrevista do espectador. Eu quero que o público se vá à outra parte. Pronto. Ai, não se pode dizer asneiras aqui? Podes. Pode, mas pronto. o Paulo hoje o Paulo tem os filhos ao pé, se calhar. Então eu digo, quero que o público português se foda e assim Tal e qual. sucessivamente. Está ali. Para a garrafa. Eles não se davam bem. Eles não se davam bem.
é excelente saber que havia uma briga de bastidores entre dois realizadores, cinema de autor entre dois realizadores portugueses. Isto é muito fixe. Mas atenção, porque o João José Monteiro foi crítico antes de virar realizador. Certo. E há pronto. textos, e eu partilhei um texto no Espaço que é um pedaço de uma crítica a um filme de Oliveira, e eu acho que era o passado e presente. A dizer que ele era um realizador ultrapassado. Por isso, ele nunca... o João Nunca César foi Monteiro, à bola. Olhem, então e aqui sobre o Convento? Nós estamos a falar pouco no filme que nos trouxe cá hoje, que é um filme verdade, que aparece o ali Convento. em meados dos anos 90. Já o... 95. Exato, já 95. o Manuel de Oliveira estava perfeitamente instituído como um grande nome do cinema português e de repente traz para aqui Opa, duas estrelas John internacionais Malkovich. de peso. Sim. Eu não sei se vocês se lembram da altura. Eu já era um rapazinho que gostava de ler cinema. E na altura, quando é anunciada a vinda do John Malkovich a Portugal para gravar um filme logo com quem? Com o Manuel de Oliveira, eu não estava a conseguir visualizar bem essa... encaixar, eu não estava a conseguir encaixar Sim. o Manuel de Oliveira a gravar com o John Malkovich, de todo o cinema e de todos os realizadores que havia em Portugal, e eu não estava a conseguir perceber porque o John Malkovich, apesar de ele ser um ator bastante diversificado a nível de género de cinema, ele tanto faz filmes independentes como filmes comerciais. Pois, ele sempre andou aqui assim a navegar. Sim, mas até aí eu achava que era uma decalagem muito grande para um filme do Manuel de Oliveira. Na altura sabia-se que ia ser ali na Serra da Rábida, que ia ser gravado, num convento que na altura acho que estava fechado. Eu não sei, nem sei se aquilo é um convento, na verdade. Mas, acho que é o mas, Convento dos Capuchos ou uma coisa assim. Convento dos Capuchos, sim. Sim. Que estava lá fechado, e por acaso já lá passei imensas vezes, tentei visitar, mas estava sempre fechado, nunca consegui visitar lá o espaço. Eu acho que agora, pelo menos aquilo tem imensas fotos na net Já é pessoas. visitável? Acho que já é visitável, sim. Embora eu tenha a sensação que aquilo não foi tudo filmado lá. Aquilo dá-me ideia que eles foram buscar algumas sequências também em Sintra. Há algumas capelinhas que aparecem lá no filme quando eles andam lá a passear. Aquilo não é tudo na Serra da Rábida, mas de grosso modo é lá, sim. Eu ia falar sobre a questão do John Malkovich, segundo Sim. o que eu ouvi do próprio Paulo Branco, porque é que o John Malkovich está neste projeto. E isto não sou eu a dizer, isto foi o que o Paulo Branco disse no Montal X quando foi apresentar este filme, porque o filme anterior a este foi A Caixa. A Caixa não tem a atriz Leonel Silveira, que o Manuel Oliveira tinha uma espécie de amizade com a Leonor Silveira. Certo. E teve a Beatriz Batarda nesse filme A Caixa, bastante parecida com a própria Leonel Silveira, que era Sim, eu até gostei bastante da Beatriz Batarda na Caixa. Mas acho que a Beatriz Batarda estava lá com provocação à Leonor Silveira. Ah, era? E foi o que o Paulo Branco disse naquele Sim. mini masterclass ou lá o que é. Entretanto, este filme, O Convento, foi a grande oportunidade para o Manuel Oliveira voltar a trabalhar com a Leonor Silveira. E ele virou-se para o Paulo Branco e disse que queria uma forma de tentar atrair a Leonor ao projeto, porque estavam chateados e era uma forma. Então, dizia, o sonho da Leonor era trabalhar com a Catherine Deneuve. E havia um outro ator que, se eu estou em erro, ou era o Gérard Depardieu ou era o Delon. E então o Paulo Branco seguiu, foi para Paris, ele tinha conhecimentos em Paris, conseguiu arranjar a Catherine Deneuve, mas não conseguiu arranjar o ator. Virou-se para o Manuel Oliveira e o Manuel Oliveira disse, mas tens que arranjar o Depardieu porque ela só vai trabalhar connosco com o Depardieu. Entretanto, o Paulo Branco, sendo Paulo Branco, vai para a Espanha, porque estava lá o John Malkovich qualquer a trabalhar. Ele conhece o John Malkovich, que era um ator que na altura acho que estava em ascensão. Em ascensão, ele já estava colocado no mapa, que um dos filmes anteriores aqui ao Convento foi o Na Linha de Fogo com o Clint Eastwood, que ele faz um papel de vilão incrível. E não se esqueçam que ele também entrou num filme do Spielberg, o Império do Sol. Ele também tem um papel bastante relevante no filme. Mas isso foi em 89. Sim, e a Ligações Perigosas também foi o seu grande... Sim, a sua grande rival. A seguir foi em 88, sim. Acho que foi mais à conta desse filme das Ligações Perigosas que o John Malkovich ascendeu-se. E ele depois seguiu de volta para Portugal, o Paulo Branco,
já com o contrato garantido com o John Malkovich para este filme. O John Malkovich também tinha o desejo de trabalhar com o Manuel Oliveira e diz assim, não consegui arranjar o Delon nem o Depardieu, mas eu consegui o John Malkovich. E o Manuel Oliveira, quem? John Malkovich, o ator inglês. Não quer trabalhar com inglês nenhum. Olha, a Leonor Silveira tinha o sonho de trabalhar com o John Malkovich. Então quero o John Malkovich no meu filme. Então já serve, não é? Aqui numa entrevista, o John Malkovich tem a dizer o seguinte por ter trabalhado neste filme. Não estava à espera que fosse tão bonito esteticamente. É mais estranho e mais encantatório do que parecia na rodagem. Mas honestamente não fiquei muito surpreendido, porque sabia que se ia parecer com um sonho. Como é que se sentiu nas filmagens? Ia para lá de manhã, ficava por ali até à tarde, o Manuel de Oliveira vinha ter comigo e dizia, coloque-se aqui, e agora ande daqui até ali, pelo corredor fora. E perguntam-lhe ainda o que achou de Manuel de Oliveira. O Manuel de Oliveira é incrível, apesar dos 87 anos que tem, sempre presente, vê e ouve tudo, anda sempre para ali às voltas, constantemente para cima e para baixo naquelas montanhas. Chega a ser cansativo. Um dia saltou para um muro altíssimo e lembro-me que um dos membros da equipa perguntou se eu gostava de ser assim aos 87 anos. Eu gostaria de ter sido assim aos 37. Uma pessoa que eu conheço diz que já teve nas mãos um guião de rodagem do Manuel de Oliveira e que aquilo não tinha praticamente... Day fight. Era quase isso. Era tipo plano abertura 47 segundos, plano aberto 52 segundos. Sem falas? Era tipo sem falas, era só tipo isto, tipo coisas assim, anotações técnicas do plano e pouco mais do que isso. Era um guião original usado na rodagem e que basicamente eram os tempos e os ângulos de câmara que ele queria usar. Uma coisa que me surpreendeu foi o trabalho do Luís Miguel Sintra neste filme. Ele que para mim é um dos melhores atores de sempre a nível internacional. O Malkovich tem a mesma opinião. E ainda bem que o Malkovich tem essa opinião, porque o talento dele consegue ofuscar tanto a Catherine Deneuve como o John Malkovich sempre que ele está em cena. E é uma delícia ver isso a acontecer. Ele rouba completamente as atenções sempre que está em cena. Ainda por cima não está a falar na sua língua-mãe. Está a contracenar com estes atores sem ser na sua língua-mãe. E é incrível ver como ele consegue dar um baile de atuação a estes dois atores já consagrados, não é? Ou pelo menos mais famosos do que ele. E isto só me faz pensar na carreira que o Luís Miguel Sintra poderia ter tido se ele tivesse ido além fronteiras. É magnetizante ver isto a acontecer no ecrã. Olha, o meu barbeiro corta o cabelo ao Luís Miguel Sintra. Olha. E ele diz que ele já está bastante debilitado. É uma pena. Sim, ele já vai à casa dele cortar-lhe o cabelo. Ele já não é. O Paulo acabou de dizer, foi exatamente o que o John Malkovich disse. Depois da rodagem deste filme, se o Luís Miguel Sintra quisesse, porque também era a questão de querer, que eu acho que ele nunca quis, e se fosse lá fora, ele teria uma carreira internacional e seria um grande ator a nível mundial. Sem dúvida. Reconhecido. John Malkovich, depois nos anos 2002, se não estou em erro, ele realizou um filme chamado Dancers Upstairs. Sim, e convidou o John Malkovich. Não, o John Malkovich é que realizou e convidou o Luís Miguel Sintra. Tem o Javier Bardem também. Pois é. Mas teve uma divulgação muito low profile esse filme. Olha, eu dei-lhe 4 estrelas no IMDb. Não me lembro sequer de ter visto o filme, mas já o devo ter visto. Para ter dado esta nota, é porque já lhe devo ter passado a vista. É de 2002, se calhar deve ter visto poucos anos depois, nessa altura. Agora, isto daqui, a questão da atuação no ecrã, leva-me aqui a uma outra questão. Porque o Manuel de Oliveira tanto tinha um elenco principal incrível, como depois tinha alguns secundários que nem sempre estavam à altura do contraste com o elenco principal. O João Bernardo da Costa, antigo diretor da Cinemateca e amigo longa data do Manuel de Oliveira, e uma presença habitual nos seus vários filmes. Não te convence. A costela de ator dele deixava muito a desejar. E a junção dele aqui neste filme com a Heloísa Miranda, uma conhecida taróloga. Sim. Já não havia há 1000 anos, mas ela apareceu ali. Ela faleceu há muito pouco sério? tempo. Eu acho que o contraste das interpretações deles
que eu acho que são claramente amadoras, é imenso, pá, quando tens um calibre de elenco principal como o que está no filme. Sempre que eles aparecem, mina tudo o que está a ser construído até aquele momento. Pelo menos é o que eu sinto ao ver o filme. Agora, estávamos a falar da Leonor de Oliveira. Da Leonor Silveira, desculpa. Da Leonor Silveira, que é uma outra habitual colaboradora do Manuel de Oliveira e que muitas provas já tinha dado o seu talento. E ela aqui neste filme, epá, é a bibliotecária. E que para mim é um papel com muito pouca presença e que lhe dá pouca margem para ser explorado. Além de um ligeiro flerte que ela tem com o personagem do Malkovich, ela pouco mais tem aqui para fazer neste filme. Então, se isto era o engodo, ter a Catherine Deneuve e quiçá um Malkovich para a cativar, ok, funcionou, mas acho que o papel que lhe foi entregue não foi um papel que ficou aquém do talento dela. Porque eu acho que essa questão depois prende-se também com o argumento, não falo do argumento que está presente no filme, mas o argumento que foi escrito pela Agostina Bessa Luís, Sim. A escritora, que era uma também habitual colaboradora do Manuel Oliveira. E pelo que eu percebi, eles tiveram uma grande discussão depois do filme. A Agostina Bessa Luís deixou de falar com o Manuel Oliveira, temporariamente, porque depois voltaram a trabalhar juntos, à conta deste filme, porque aquilo que a Bessa Luís tinha escrito a diferenciava muito das opções, neste caso das opções de Manuel Oliveira neste filme. O argumento original focava muito na obsessão do John Malkovich na personagem da Piedade, da Leonor Silveira, e o filme foca muito nesta dualidade entre a Leonor Silveira e a Catherine Deneuve, quase como elas fossem a mesma carne. Sim. O próprio Paulo Branco disse que nem sabia o que é que o Manuel Oliveira estava a fazer, nem o próprio Manuel Oliveira sabia o que é que ele estava a fazer nesse filme. Era enigmático, pronto. Se eles não souberem resolver o enigma, então acrescenta valor. Eu acho que o filme tem imensos diálogos e referências literárias. O filme tem palavras muito bonitas, mas eu acho que não se traduzem nas imagens que nós estamos a ver da melhor maneira. Acho que aquilo não converge em nada, na verdade. E depois a própria utilização da banda sonora, acho que é assim um bocadito descabida em algumas sequências. Parece querer carregar com imensa tensão coisas que não têm necessariamente essa tensão toda. Eu fiquei Olha, eu compreendo o que dizes e concordo. No entanto, somando tudo, eu gosto do Convento. A sério. O filme tem uma aura, não é? E tem a paisagem, os locais e a própria interpretação dos atores. E se eu começar a questionar o porquê de eu gostar deste filme, é precisamente pelos atores. A natureza do Manuel Oliveira, ele nunca foi um diretor de atores. Pois, eu também acho que não. Obviamente que aqui o filme prima pela qualidade do elenco. Certo. O que me fascina no filme, eu gosto do filme. Não é o meu Oliveira favorito, posso garantir, mas o que eu gosto do filme é a atmosfera. Mesmo é a atmosfera, e o filme nunca tarda uma resposta e tentar... Tem sempre um desejo de tentar ser decifrado. Certo. Eu gosto disso no filme. E eu vou só fazer uma citação um pouco erudita, Então. que Robert Bresson, o realizador, um dos cineastas franceses mais influentes de sempre, agora todos os cineastas dizem que fazem um filme em homenagem a ele, o Bresson tinha uma frase que era: antes de compreender o filme, sentimos o filme. Isso é mesmo a David Lynch, não é? É mesmo sim, que descreve bem a carreira do... Olha, se tivermos que transportar esse signo, podemos dizer que ver este Manuel Oliveira é a mesma coisa que ver um sonho úmido do David Lynch. Yeah. O Convento está quase a fazer 30 anos que estreou. Foi em maio de 1995 no Festival de Cannes, de onde saiu com uma nomeação de Palma de Ouro para Manuel de Oliveira. Em contraste, venceu o prémio satírico de pior filme do ano no Yoga Awards, que é uma espécie de Razzies que existem em Espanha. Eu não conhecia este festival. Não sabia, também não conheço. Mas este prémio eu não conhecia. Mas a coisa não pode ter corrido assim muito mal, porque tanto o John Malkovich e a Catherine Deneuve ou lá gostaram da experiência ou então quiseram passar umas férias, porque eles voltaram a reencontrar-se com o Manuel de Oliveira em um filme falado em 2003. Viste? Paulo Branco entendeu bem isto, e depois do Convento, os filmes produzidos pelo Paulo Branco e feitos em parceria com o Manuel de Oliveira começaram a habituar-nos, nós público, a ter estas participações amigáveis
de atores europeus famosos, já mais velhos, lendas da nouvelle vague e do cinema italiano da pós-Segunda Guerra Mundial, como o Marcello Mastroianni, o Michel Piccoli, a Irene Papas, a Cláudia Cardinale, a Jeanne Moreau, isto só para citar alguns. O Manuel de Oliveira, acho que todos nós que de alguma forma acompanhamos o cinema dele, percebemos que ele gostava de trabalhar num ambiente familiar e controlado. Já aqui falámos de algumas colaborações recorrentes dele, não é? Da Agostina Bessa Luís, da Leonor Silveira. O Paulo Branco foi durante imensos anos o produtor do Manuel de Oliveira. O Mário Barroso fez a fotografia de vários filmes, seus filmes, mas nenhum bate a nível de colaborações como é o Luís Miguel Sintra. O Luís Miguel Sintra colaborou em 21 trabalhos com o Manuel de Oliveira. 21. Besties. E isto é caso para dizer que a carreira de um alicerçou quase a carreira do outro. E agora vocês aturem-me aqui um bocadinho, por favor, que eu vou nomeá-los. A primeira coisa que eles colaboraram foi um episódio para uma série que eu julgo que era italiana, que era basicamente sobre cada capital europeia, que era Capitali Culturali da Europa, em que o Luís Miguel Sintra fez apenas a narração. E esta foi a primeira colaboração deles. Isto há de ser anterior a 85, porque em 85 eles colaboram então verdadeiramente em O Sapato de Cetim. Depois nós já falámos em 86 O Meu Caso. Também já falámos nos Canibais, que foi em 88. É um filme que merece ser descoberto. Apesar de eu achar que o filme está mal iluminado. É uma Oliveira. É incrível, só que eu acho que o filme tem problemas de iluminação. O filme acho que peca um pouco por essa questão. Vou só aqui apontar o dedo a Mário Barroso, que fez a fotografia. Mas sim, o filme peca muito por isso. O Nono, A Vanglória de Mandar, que é o meu filme favorito do Manuel de Oliveira, de longe. A Divina Comédia, o Val Abraão, A Caixa, O Convento, Inquietude, A Carta, Palavra e Utopia, O Princípio da Incerteza, O Quinto Império, Ontem como Hoje, Espelho Mágico, Cristóvão Colombo e Enigma, O Viral e a Santa Morta? Não, eu devo ter-me enganado aqui. O Vitral e a Santa Morta é uma curta. É isso. É uma curta realizada por ele, sim. O Romance de Vila do Conde, O Estranho Caso de Angélica, O Gebo e a Sombra e a última colaboração, pouco antes do falecimento de Manuel de Oliveira, O Velho do Restelo. Também uma curta. Sim, uma filmografia intensa. Eu acho que ele deve ter feito um pack, olha, por 10 filmes, o meu salário é... Deixa-me só dizer uma coisa em modo de provocação, que a única coisa que eu não perdoo ao Manuel Oliveira é mesmo o neto dele ter sido Dom Sebastião. Não, porquê? Não é sequer parecido? Não, é porque eu acho mesmo o neto dele um grande canastrão. Não tem como dizer isso. Ok. É mesmo, não há salvação possível. E vamos aqui outra vez ao festival, porque vocês decidiram este ano homenagear o Luís Miguel Sintra. Já percebemos que o Paulo o adora, o João Malkovich também, e vocês adoram-no porquê? Porque é que ele é merecedor deste prémio? É só porque sentem que o senhor vai partir em breve? É isso? Não, quer dizer, mais vale dar agora prémios quando ele está vivo do que está morto. Exatamente. Eu vou também desmistificar um pouco a magia do prémio, porque o prémio nasceu de uma discussão comigo e com o André. Okay. Na segunda edição estava um filme que só teve 2 nomeações e é um filme dessa edição que eu levava até para ter mais nomeações, que era um filme feliz, do Duarte Coimbra. E era um filme de 3 jovens que vão para uma casa que foi dada pelo avô, e entram pela casa, tentam basicamente restaurar a casa e tropeçam nas memórias do avô. E em certa altura aparece o Luís Miguel Sintra, que é uma espécie de fantasma do avô, bastante um estado de velhice bastante avançado, como está agora, né? Como acabado. E aquele momento emocionou-me. E eu fiquei emocionado e melhor nomeação para melhor ator secundário, para mim, era para o Luís Miguel Sintra, e o Luís Miguel Sintra nem chegou aos nomeados. E eu, obviamente, que o André sempre levou com chamadas minhas, como é que é possível? Está tudo doido. Depois, quando estávamos a preparar a terceira edição,
eu achei engraçado, olha, por que é que não fazemos assim um prémio honorário para homenagear figuras importantes do universo das curtas? E eu depois fui buscar o Luís Miguel Sintra, porquê? O Luís Miguel Sintra não é o facto de ele ser uma figura bastante importante no cinema português. É o facto de ele ser um ator que ele voluntaria-se a ser a estrela dos primeiros filmes de Sim. cineastas. Ele, nesta fase da carreira, ele podia, da vida dele, ele podia declinar estar muita a viver, coisa, né? Sim. estar a viver dos louros e não estar para se Ele chatear. continua a fazer coisas, ele tem aqui em 2024, ainda teve aqui, deu a voz num trabalho e tem uma curta em 2023, portanto ele, apesar de tudo, ainda continua aqui a ser uma Ou figura. seja, Sim. ele é uma instituição. É Ele isso. é uma instituição e é uma escola de atores. Ele próprio é uma escola de atores. Ele esteve por trás do Teatro da Cornucópia. Ele tem atores de uma certa geração, todos trabalharam com o Luís Miguel Sintra. O primeiro homenageado dos prémios curtas tem que ser o Luís Miguel Sintra. Epá, e embora vocês decidiram isso. É um prémio O honorário. primeiro dos prémios curtas, então. Não é? E Exatamente. tão merecido que é, Está muito bem justificado. Está na hora então de falarmos nos prémios É isso. Exatamente, do assim Prémios está Curtas, sim. Vamos então, Vamos a categoria isso. de melhor curta de ficção. Quais é que vocês têm nomeados? As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer. É uma espécie de distopia, ficção científica, em que toda a gente ouve os pensamentos uns dos outros. Ok. E isso depois envolve sexualidades. A realizadora é Isadora Neves Marques. Isso faz-me lembrar aquele filme com o Mel Gibson, o What Women Want, não é? Ok. Sim, que teve um remake com a Taja Hanson, Não sabia. que foi o oposto. É a mulher Passem a ouvir ouvir os homens, ok. Não sabia, por acaso. Exatamente. A seguir. Depois temos Era uma Vez no Apocalipse, Ok. mais uma ficção, uma distopia. O filme é de Tiago Pimentel, se não estou em Nosso erro. Certo, ex-convidado, já falámos nessa curta por cá. Muito O boa. Daniel, não digas ex-convidado, porque isso significa que pode não voltar a ser convidado. Não, foi convidado. Foi convidado, ex-convidado. E poderá voltar a ser convidado. não é? Pode, Agora, por mim, ex-convidado. tudo bem, maravilha. A seguir. Depois temos Golden Golden, Shower. Shower, que é um filme... É shower, não é rain. Atenção. Sim. É mesmo Golden Shower, é mesmo chuva dourada. Pois, é um duche dourado. Não. Shower é duche, rain é chuva. Atenção. Mas eu acho que, eu não sei, em inglês eles dizem Golden Shower, não é? Eu acho que é Golden Golden Rain. Rain. Eu acho que é Golden Shower que se diz. Acho que o termo correto é Eu Golden também Shower. acho que é, ó Nós Paulo. aqui dizemos Bem, chuva dourada. eu vou pesquisar agora. Olha, É vou ser melhor, é bloqueado aqui. Calma aí. Fala em private. Sim, em sim, private. vê isso depois. Então, este Golden Shower é de Stella Carneiro. É um filme que remonta um pouco aos fetichismos sexuais e a um certo Então conservadorismo. é exatamente aquilo que nós pensámos, ok. Temos Mal por um Momento, que esteve no Festival de Cannes no ano passado, que é de Daniel Soares, é um filme sobre karma. Uhum. Umbral, que é a nossa curta mais nomeada, é um filme de terror, digamos que é um filme de terror, é uma espécie de curta de género que brinca com assassinos em série e uma certa experimentalidade. Muito bem. É Miguel Andrade? Miguel Andrade, sim. Inspired by Umbral Sigmund de Freud's Miguel Andrade. Observation. Depois passamos então ao documental Cora, de Cláudio Varejão, que é um relato sobre imigrantes no nosso país. Uhum. Os Cães Voltaram a Ladrar, que é sobre a guerra da Ucrânia, João Miranda. Sim. Quando a Terra Foge, de Federico Lobo, que é um filme de ruralidade. Tão pequeninas tinham o ar de serem crescidas. É um filme sobre uma escravatura no novo século, que era sobre as servenciais que iam trabalhar para a casa dos donos e tinham vida de cão. Uhum. Realizada por Novo. Tânia Diniz. Da lá do Estado Novo, exatamente. Uma mulher de género, que é sobre mulheres em papéis que nós associamos a homens. Realizadora Raquel de Lima. E agora passamos para a animação, Animação, que é considerado o nosso grande forte. Então, Temos A Cada Dia que Passa, que é uma curta em stop motion, com ratinhos no bosque que tentam vencer o cotidiano. o realizador é Emanuel Nevado. O Estado e Alma, que é sobre as nossas disfuncionalidades sociais, é uma curta bastante experimental e sensorial, é uma espécie de inside-out para depressivos. Realizado por Sara Neves. Está aqui. Exatamente. Percebes Uhum. que acho que dispensa de apresentações, não é?
da nossa Laura. Laura Gonçalves e Alexandra Ramires. Tem a ver com os percebes que se apanham na praia? Exatamente. Ok. Segue a mesma lógica do Homem do Lixo, é um documentário animado. Ok, sim. E é sobre a história, não é sobre a história, é sobre o percurso do percebes, desde a pesca até ao nosso prato. Ok. Pietra, filme de marionetas, sobre vizinhos e sobre segredos de armário. Vamos assim meter nessa questão. Ok. Segredos de armário. Realização Cíntia Levitan. 3,14, é uma curta bastante experimental, de animação bastante experimental. De Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues. Muito Como bem. percebes, eu estou como percebes, sem ser a referência à Sem curta. ser uma alusão à curta. Eu estou bastante críptico nas sinopses. Hugo, tu já viste todos estes filmes ou vocês dividiram entre o júri tipo X filmes por cada um? Como é que isso processou? Não sei qual é o procedimento dos outros jurados, mas no meu caso eu vi todos estes filmes. Ok. Muito boa. bem. Pronto, então vamos deixar isto mais imparcial possível e não vale piscares o olho, nem fazer sons em relação a quais é que achas que vão ganhar. E se calhar chegou a hora da despedida. Hugo, olha, obrigado Muito por bem. te ter juntado a nós. Obrigado por Prazer, nos convidarem a sermos parceiros desta gala que vamos acompanhar com muito interesse e muita curiosidade. Acontece dia 5 de Abril, no Fórum Lisboa. Muito bem. E eu espero que esta seja a primeira de outras colaborações aqui também connosco. Pá, gostamos muito de te ter por cá. Agradeço o convite e agradeço os futuros convites, assim possivelmente. Se tiver cerveja, eu vou lá. Pronto, então fica a certeza que não és um ex-convidado, és um futuro convidado. Não é, VHS. agora é um presente convidado, ainda cá está. É um presente convidado, exatamente. Então resta-me aqui fazer as honras da despedida e vou fazê-la ao estilo de Manuel de Oliveira. E como é que isso se processa? Processa-se tudo num compasso de quem toma o seu tempo para apreciar a paisagem e arredores. E é neste ambiente que nos despedimos do nosso amplo auditório. Portanto, procurem por nós nos locais habituais, como o Spotify, Apple Podcasts, quiosques e bancos de jardim. Nós lá estaremos à vossa espera antes que as flores murchem.